Fala família, vamos falar no vídeo de hoje do fundo CPSH11, um fundo de shopping base 10, bom, bonito e barato, tá? São as primícias pra gente comprar um bom ativo, tá? Brincadeira por brincadeira, meu povo. É um fundo imobiliário que tem uma cotação aí de R$ 10,95, tá? Um dividend yield de 11,60 é um dividend yield interessante para um fundo de shopping, tá? É um fundo bem interessante. Tá com P sobre VP de 0,96 e tem uma liquidez média diária de 10 milhões, tá? Então você consegue comprar e vender com facilidade. O fundo valorizou 36,88%, gente, nos últimos 12 meses. Ou seja, o fundo tem uma valorização gigantesca. Olha isso aqui, família. Chegou do dia 1 de 2025 até o dia 27/12 com uma valorização de 37,5, família. 37,5 de valorização aí até o dia 9/1, tá, família? Então, um fundo que tá com uma boa valorização, um fundo imobiliário interessantíssimo que eu tenho na minha carteira, tá? Tenho na minha carteira, falo com propriedade, que é um ótimo fundo, paga um bom provento, porque eu tenho na minha carteira, tá, família? Então, vamos analisar nesse vídeo aqui o último relatório gerencial do fundo, que se eu não me engano saiu no mês de novembro, tá? A gente vai analisar e saber o que o fundo tá fazendo, tá? O fundo já fez uma venda de ativos aí e vai pagar um dividendo bem mais interessante, tá? Vai ser bem interessante o próximo dividendo aí do fundo aí pro mês de janeiro, tá? E é o fundo que tem aí, é do segmento fundo de tijolo, tá? Shopping varejo, tá? Vacância de quase 3%, mas é aceitável, tá? Tem um valor patrimonial aí de 900 milhões, tá? Um valor patrimonial por cota de 11,40 e o fundo está custando 10,95, tá? Bem descontado. E o último rendimento foi de 15 centavos, família. Um fundo imobiliário base 10 pagando 15 centavos aí por cota, tá, família? Pega a visão. Você não precisa ter muito dinheiro para investir. Sabendo colocar seu dinheiro em bons ativos, você consegue aí um dividendo interessante todos os meses. Agora, o fundo vai conseguir manter 15 centavos todos os meses daqui para frente? É aí o ponto interessante que você tem que analisar, tá? Você não pode comprar um fundo imobiliário somente pelo dividendo, pelo último rendimento, tá? Tem que saber o motivo pelo qual o fundo pagou 15 centavos, tá? Se o fundo vai continuar pagando, se é sustentável para o fundo, ou se o fundo pode pegar esse dinheiro e comprar um outro ativo, tá? Que vai agregar ainda mais valor ao fundo, tá? E você, cotista, tem que entender o que o seu ativo comprado tá fazendo, tá? O que o fundo imobiliário que você comprou tá produzindo. E isso é interessante, tá? Você precisa estar ligado no que o fundo imobiliário que você comprou tá fazendo. E se você tivesse investido aí R$ 1.000 no fundo imobiliário, você teria hoje 1.271, tá? 1.271. Estaria perdendo para o CDI, na verdade estaria ganhando do CDI, tá? Perdendo aí, ganhando do IBOV, tá? Interessante, ganhando do IPCA, do índice Small, só estaria perdendo para o IDIV, tá? O IDIV aí não tem comparação a nenhum VV, você estaria perdendo para esses dois, tá? Mas os demais você estaria vencendo aí de lavada todos os outros, tá? Então, olha o que é interessante que um bom ativo pode fazer na sua carteira, tá, família? Descendo mais um pouquinho aqui, dividendo aqui do fundo, ó, gente, ó, o fundo veio pagando aí 10, 10, 10, 10, 10. Aqui o fundo deu um salto, tá? Pagou 12. E desses 12 centavos aí no dia 11, no mês 12 já ele pagou 15 centavos, tá? Aí isso aqui que você tem que entender. O que levou o fundo a fazer esse pagamento de 15 centavos? Pode ter sido por causa de uma venda de um ativo que deu um não recorrente para o fundo, né? É interessante, vou deixar essa pulga atrás da orelha aí para você poder estudar, tá, família? Você tem que estudar e fazer uma análise completinha. Agora vamos ver o relatório gerencial do fundo imobiliário CPSH11. Inicial, vocês verão que o fundo ainda tem um resultado acumulado. Então, existe a possibilidade de ele sim pagar um valor maior durante esse mês de janeiro, referente à sua receita de dezembro. Lembrando que o fundo ele ainda não anunciou os seus rendimentos. Se pegarmos aqui, ó, ele sempre anuncia mais ou menos na metade do mês. Então, provavelmente aí no 10º dia útil de cada mês. Então, na próxima semana, ele deve anunciar os seus rendimentos.
Agora vamos aqui, pessoal, no relatório inicial, considerar os principais pontos. Então aqui no comentário do gestor, ele fala, né, sobre as vendas que ele realizou, primeiramente do Catarina Fashion. Foi uma venda que ele começou durante o mês de outubro e finalizou durante o mês de novembro. Ele também vendeu algumas participações que ele tinha no shopping Praia de Belas, vendeu 10%. Também vendeu aqui uma porcentagem do Shopping Metrô Itu Boulevard, além do desinvestimento parcial no Iguatemi Fortaleza, que atualmente era um dos ativos mais valiosos que ele tinha no seu portfólio. Então aqui a gestão menciona, né, que devido a essas vendas, ele elevou os seus rendimentos durante o mês de novembro para 15 centavos por cota, um patamar muito mais elevado do que o recorrente, que ele vinha pagando 10 centavos por cota. E aqui ele menciona sobre a nova fase, a segunda fase de investimentos. Então ele comprou participação em 2 novos shoppings, o MIT Malls, que é localizado lá na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, e também no Iguatemi Alphaville. Então foram novas aquisições que o fundo ele realizou. E como eu mencionei, seu objetivo com essas novas compras é justamente repor aqueles ativos que ele havia vendido. Aqui também podemos notar algumas operações CRIs que atualmente ele tem. São 4 no total, se somarmos aqui vai dar aproximadamente uns 98 milhões de reais. Descendo mais um pouco aqui, pessoal, podemos conferir o seu demonstrativo financeiro referente ao mês de novembro. Então, durante o mês de novembro, podemos notar que ele teve um resultado total de 13 milhões e 100 mil reais. No caso, esse o seu valor líquido, já descontando todas as suas despesas. Esse valor aqui corresponde a 16 centavos por cota, porém o valor que ele distribuiu em dividendos foi de 11 milhões 954 mil reais, o que corresponde a 15 centavos por cota. Então notamos que ele gerou um resultado bem maior do que o valor que ele distribuiu para os seus cotistas. E se pegarmos aqui, ó, esse já é o 4º mês que ele vem gerando uma receita bem mais elevada do que o valor que ele tem distribuído para os seus investidores. E se descermos mais um pouco aqui, podemos notar que a própria gestão menciona que tem um resultado acumulado por cota de 10 centavos. Então ele pode sim acabar distribuindo aí esse rendimento de uma vez só, que no caso seria o pagamento nesse mês de janeiro, já que essa receita que ele vai distribuir durante o mês de janeiro é referente à sua receita de dezembro, e dezembro é fechamento de semestre. Então muitos fundos imobiliários que realizam lucro de capital através da venda de ativos pagam no fechamento de cada semestre. Então o fundo pode sim pagar um rendimento mais elevado para os seus cotistas. Ou ele também pode dividir esse valor de 10 centavos de resultado acumulado durante algum período de tempo. Ele pode dividir esse valor pagando aí em 5 meses. Dessa maneira, ele pagaria 2 centavos a mais durante cada mês, além do seu recorrente. Então é uma possibilidade. Vamos esperar, né, o anúncio de rendimentos para saber como é que ficará, se o fundo ele pagará ou não de vez esse resultado acumulado. Em questão de passivo do fundo, pessoal, notamos que ele tem aqui dívidas no valor de 175 milhões de reais, porém o fundo tem condições sim de poder pagar essas dívidas. Até porque ele tem aqui um caixa de quase 10 milhões, ele tem ativos financeiros no valor de 212 milhões de reais, FIIs estratégicos no valor de 253 milhões de reais e outros no valor de 129 milhões de reais. Então ele pode usar esses ativos que ele tem para poder pagar as suas dívidas se necessário. Agora, se descermos aqui, podemos notar a composição atual do fundo. Então depois que o fundo ele realizou aquelas vendas, ele ficou com apenas participação em 6 shoppings, sendo que antes, né, logo no início do ano, se pegarmos, ele tinha participação, salvo engano, em 11 ou era 12 shopping centers. Então notamos que ele diminuiu bastante aqui sua exposição, especialmente nesse ativo aqui, ó, no Iguatemi Fortaleza, que era um dos principais que ele tinha, e que atualmente ele só tem participação de 3,5%. E aqui ainda não está constando aqueles 2 ativos que ele comprou, já que ainda não foi aprovado, né? Ainda está ali em transação, porém o objetivo do fundo é comprar participação naqueles 2 ativos que eu mencionei, um deles localizados lá no Rio Grande do Norte. Descendo mais um pouco aqui, podemos ver a localização dos ativos que ele tem. Então se destaca aqui o estado de São Paulo, onde está localizada a maioria dos ativos, Ceará 15% e Rio Grande do Norte com 13%. Descendo mais um pouco, podemos notar alguns dados interessantes. Primeiramente, a taxa de ocupação dos shoppings que ele tem participação, se somarmos tudo, dará aqui 97,2%, então atualmente o fundo apresenta uma vacância física de 2,8%. Notamos também que suas vendas por metro quadrado, comparando outubro de 2024 com outubro de 2025, houve um aumento de 7,5%. E seu resultado operacional também houve um aumento aqui de 9,4%. Isso mostra que os shoppings que atualmente o fundo ele tem participação, a cada mês de cada ano, vem se desempenhando cada vez melhor. Aqui podemos conferir também o seu histórico de ocupação dos ativos que ele tem.
notamos que desde 2021 ele vem diminuindo a sua vacância física, a ocupação aí vem se elevando, suas vendas por metro quadrado aqui nesse gráfico fica até melhor, né, para a gente conseguir notar como o ano de 2025, todos os meses, ele conseguiu se desempenhar muito melhor do que de 2020 até 2024. O mesmo ocorre referente ao seu resultado operacional por metro quadrado. Então, os ativos que o CPSH11 ele tem no seu portfólio realmente são excelentes ativos. Isso não tem o que se questionar. Até porque são shoppings, são imóveis destinados aí a pessoas de alta renda. Então, são ativos realmente bem valiosos. O fundo fez aí essa movimentação de venda de vários ativos. Eu, pessoalmente, acho sim importante realizar a venda de ativos no lucro, porém, não numa quantidade tão elevada como foi o caso aí do CPSH11. Ele vendeu praticamente uns 5 shoppings de uma só vez e diminuiu também a exposição em outros ativos. E ele vendeu justamente aqueles ativos que ele tinha que eram mais valiosos. Então, que pelo menos na minha opinião não é uma movimentação muito interessante. Agora vamos ver quais os ativos que ele vai comprar. Se vão equivaler ou se no caso serão de alta qualidade assim como eram os ativos que ele tinha. Isso é muito importante acompanhar, porque ele vender ativos excelentes para comprar ativos que não são tão bons assim, acaba aí prejudicando bastante o fundo imobiliário em questão. Então aqui a gente pode ter mais algumas informações sobre os shoppings, os 6 ativos que ele ainda tem participação. Então aqui vai trazer algumas informações sobre localização, valor investido, as principais operações que tem nesse shopping, taxa de ocupação, vendas, resultado operacional. Então dessa maneira aqui você consegue se aprofundar um pouquinho melhor sobre esse fundo imobiliário. E como eu mencionei, pessoal, os ativos que o fundo ele tem no seu portfólio realmente são excelentes. Isso, creio eu, que se pesquisar aí você verá que não tem o que se questionar. São ativos realmente valiosos e o fundo ele tinha assim uma composição muito interessante. O que me preocupa é justamente a gestão que é feita aí pela Capitânia. É uma gestão aí que pelo menos me gera desconfiança, não é uma gestão que eu confio a 100%. Então se você investe nesse fundo imobiliário ou está pensando em investir, é sempre bom você estar acompanhando o relatório gerencial, acompanhar todas as movimentações que o fundo, que a Capitânia faz no fundo CPSH11.